mas mesmo aqueles que estão numa idade avançada, a Bíblia vai dizer que estes também, eles serão honrados, não serão esquecidos, serão chamados, serão, aleluia, levantados pelo Senhor. Mas para isso, nós temos que ter, aleluia, ouvido como Samuel, porque Samuel, ele foi levantado para trazer um avivamento, fazer a diferença em dias de angústia, em dias difíceis, em dias de corrupção, em dias em que a igreja se corrompia por pouca coisa. Estava, aleluia, a igreja, o templo do Senhor, nesta época, fazendo algo, situações e coisas que desagradavam o coração de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar que este Deus que nós servimos, ele é um Deus que escuta, ele é um Deus que, aleluia, fala, ele é um Deus que pensa, ele é um Deus que pelos seus atributos, ele está com seus olhos como chama de fogo sobre a igreja, e não há nada que passe despercebido aos seus olhos, aleluia, porque o obreiro pode esconder do pastor, pode esconder do líder, mas de Deus não esconde. Os olhos de Deus estão, aleluia, como chamas de fogo sobre nós, aleluia. E queira você e eu não sermos encontrados por esses olhos e sermos barro, aleluia, ou melhor dizendo, um vaso de palha, um vaso de feno, um vaso de madeira. Não, queremos nós, aleluia, pela misericórdia, sermos encontrados por este Deus, que tem olhos como chamas de fogo, como vasos de ouro na sua presença, vasos de prata, não vasos de madeira, não vasos de palha nem de feno, porque vão queimar. Mas a Bíblia diz que os vasos de ouro, eles no fogo brilharão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela vai nos mostrar, aleluia, que este Deus, ele está falando algo ao meu coração, e quando ele diz, aleluia, que nós, aleluia, seremos, aleluia, como a palmeira, que nós seremos como o cedro do Líbano, ele está nos trazendo características, aleluia, aleluia, e eu posso trazer ao meu coração que Deus, ele vai, aleluia, levantar homens e mulheres, aleluia, como árvores dentro da sua casa, aleluia. Mas para isso, nós temos que estar conectados, aleluia, com o nosso Senhor, nosso Deus. A Bíblia, ela vai nos mostrar, aleluia, lá em Marcos, versículo 26, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, capítulo, aleluia, 4, versículo, aleluia, versículo 24, 26, em diante, que nos fala da parábola da semente, aleluia, e a Bíblia, ela nos mostra que, aleluia, naquele tempo, aleluia, a Bíblia diz que um homem angustiado ou preocupado, aleluia, com aquilo que estava para ser plantado, para ser colocado, a Bíblia vai nos mostrar que, aleluia, ele vai nos alertar, aleluia, acerca do reino de Deus, que assim como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo como, porque a terra por si mesmo frutificará, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Aleluia, aleluia. Recordo-me que uma vez, aleluia, preocupado eu com a casa do Senhor, com a obra de Deus, e, aleluia,
À noite, o Senhor, em um sonho, Ele me dizia: meu filho, não te preocupas, aleluia, porque eu te coloquei à frente, mas a obra não é tua, tu és apenas uma semente. Se tu tens lançado a semente em terra fértil, nem tu pode dormir e descansar, porque amanhã, ao te levantar, tu verás que as raízes sairão, brotarão, crescerão e frutificarão. Uma das coisas que temos que aprender: a obra não é tua, não é pela tua força, não é pela tua sabedoria, não é pela força do teu braço, que maldito é o homem que faz da sua força o seu braço, da sua sabedoria, aleluia, a sua força. A obra do Senhor, eu entendo que ela não é nem por força, nem por violência, porque o Espírito me disse: ei, um planta, um regra, mas quem dá o crescimento é Deus. O teu compromisso com Deus, obreiro, é lançar a semente. Nesses últimos dias, pastor Samai, eu vejo pessoas falando para mim que a obra é como um peso sobre os seus ombros. E eu digo: poucas vezes eu perdi o meu sono, porque aqueles que confiam no Senhor, Ele é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A obra não é tua. Ei, quem vai dar o crescimento na obra não é você. Um planta, um regra, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus, é Deus, é Deus. Tem obreiro preocupado com a obra, não cresce, ele começa a definhar, ele entristece. Tem uns que ficam até, aleluia, apreensivo, depressivo, ansiosos. Sabe por quê, irmão? A tua função é semear, é plantar, e para isso tem um processo, para que um dia tu veja os frutos. Mas nós vivemos uma geração expresso. Vivemos uma geração que já não paga mais preço, não tem mais perseverança como os antigos, e vivem removendo marcos de valores, porque querem facilitar, querem sincretizar, querem misturar. E Deus não nos chamou, aleluia, para sermos misturados, mas nós fomos chamados, aleluia, com uma identidade, e a nossa identidade é Cristo, aleluia, e não há sombra de variação. A Bíblia vai nos mostrar na mulher do fluxo de sangue, porque esta semente, ela está sendo plantada, mas será que ela há de crescer, frutificar? A Bíblia, ela vai mostrar lá na mulher do fluxo de sangue, que, aleluia, aquela mulher, ela sabia que estava doente há 12 anos, havia gastado tudo com os médicos. Ela soube da passagem de Jesus, e era sua única esperança, e ela foi ao encontro dele, tocou na orla de suas vestes, e a Bíblia diz que ela foi curada. Ela estava doente há 12 anos, era uma pessoa consciente, ela foi ao encontro. Naquele mesmo contexto, a Bíblia diz que havia uma menina, e ela tinha 12 anos, porque 12 é governo de Deus na terra, aleluia. Deus está no controle do ministério, da tua vida, da tua casa,
da tua família, descansa no Senhor. O problema, pastor Luzivan, era uma geração doente, que estava diante dos olhos do Senhor, mas ele é especialista, porque ele nunca deixou ninguém para trás. Mesmo em Gênesis, quando ele disse, eu vejo que o coração do homem é continuamente má. Vou destruir, aleluia. O que é que nós observamos mais na frente? É que ele é um Deus que não desiste da sua criação, porque você é projeto de Deus, e como projeto, Deus está cuidando. A mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus. Ela toca por trás, porque a misericórdia, aleluia, ela vem do nosso Senhor. Uma certa mulher, uma pessoa que não era conhecida, desprezada pela sociedade, até pela sua condição naquela época, não podia nem andar. Imagina entrar em um ambiente como este. Mas ela se humilhou, venceu a multidão, tocou na orla. E em certo momento ela já não era uma certa mulher. Ele disse, filha, vem. E ela veio, se prostrou aos seus pés e reconheceu. E uma geração estava sendo curada. Mas a menina de 12 anos que estava morta, Jesus foi até ela, aleluia, porque Jesus está indo ao encontro, aleluia, daqueles que estão na dispensação da inocência. Naquele momento, ele estava curando uma geração, e ele estava ressuscitando uma outra. Aleluia, por quê? Porque Deus tem projeto. Ele precisa curar a minha geração, mas precisa ressuscitar aqueles que estão chegando. Porque tem muita gente morta no nosso meio, e ninguém às vezes tem coragem de falar. Não ora, não dobra o seu joelho, ora deitado, ora na rede, ora de toda forma, mas dobrar o joelho. As igrejas pararam de dobrar o joelho, já não fazemos mais culto de doutrina com a igreja de joelho dobrado. Hoje o pastor fala de algo que se proíbe, parece que o espírito da resistência começa a operar. Eu vou fazer. Eu quero ver quem vai me pedir. Eu vou usar. Na época, berço da sabedoria na Grécia. E eles foram até Jesus, e Jesus, que sabia de todas as coisas, imagina ele esperando, estão vindo eles aí. Diz que é o berço da sabedoria. Eu quero ver se eles são bons mesmo. Quando chegou, foram até os discípulos, Jesus disse, manda vir. Quando eles entraram, porque queriam conhecer, porque o evangelho, ele, aleluia, se espalhava e atraía, aleluia, aqueles que ouviam acerca de Jesus. Não eram as paredes escuras, não. Não era o brilho do templo, aleluia, feita por mãos de homem, não. Não era. Era a palavra revelada. Era o brilho da glória. Aleluia. Hoje parece que queremos enfeitar tudo para chamar o mundo. E o mundo está entrando. E a igreja está perdendo o brilho. Mas a partir de hoje, ei, Deus vai restaurar.
Quem atraía não era ninguém, não era pastor, não era cantor. Quem atraía era Jesus e a palavra. Era o verbo vivo sobre a face da terra. Eles foram ter com ele. Quando chegaram lá, deixa entrar. Quando entraram, ele disse, pegou a semente de trigo. Agora imagina isso, esse cenário. Pega uma semente de trigo e joga no chão. E diz, olha, a semente lançada na terra, se morrer, dá muitos frutos. Se não morrer, fica só. Aquele que perder a sua vida, achará. Mas aquele que achar a sua vida, perderá no mundo vindouro, na eternidade. Tem tanta gente achando sua vida nesses dias. Se acha, aleluia, para tudo menos para a casa do Senhor. Eu tenho tempo para tudo. Eu tenho tempo para correr. Eu tenho tempo para fazer musculação. E eu não estou dizendo que é errado fazer musculação, não. Nem praticar esporte, porque isso é bom. Mas dá atenção e tem tempo para tudo. Ir para a casa de Deus é segundo plano, é terceiro plano, é quarto plano. Ei, desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Olha o que Jesus vai dizer. Se a semente lançada na terra, se ela não morrer, não dá fruto. Mas se morrer, dá muitos frutos. Eu imagino como é que ficou a mente dos gregos na época. Porque eram sábios. Era o berço da sabedoria. Eu imagino como é que eles ficaram, pastor Assis, pensando o que era que Jesus estava querendo dizer. Ei, ele quer dizer, aleluia, que se tu te doares, ele também se doará. Aquele que perder a sua vida, achará. Mas aquele que achar a sua vida neste mundo, perderá a sua salvação. Ele estava dizendo de uma semente, olha, se eu lançar na terra e morrer, dá muitos frutos. O problema é que na nossa geração, é uma geração, aleluia, como a mulher do fluxo de sangue, ei, doente. Enquanto não reconhecer e buscar tocar na orla para ser curada, aleluia. Agora eu não sei que tem pessoas que nunca morreu verdadeiramente. O velho homem está lá, a velha criatura está lá, está dominando, predominando. Como que eu, aleluia, se eu não for curado, eu não posso curar ninguém. Se eu não morrer, eu não gero. Porque esta é a lei da semente. Mas tem semente que se recusa a morrer. Tem semente que não quer morrer. Tem semente que está resistindo. Ei, tu és a semente nas mãos do teu Deus. Se tu morrer, frutifica. Tem líder que não quer morrer, não renuncia a nada. Não renuncia a nada, pastor Assis. Cheguei na casa de um ombreiro, aí vi a garrafa de vinho, e ele ficou logo desconfiado. Ainda bem que não era do nosso ministério. Porque as pessoas me taxam lá no meu bairro, pastor durão, e eu não sou. Mas tem que andar na linha. Aí, o que acontece? Aí ele falou, pastor, é pecado tomar um cálicezinho. Eu disse, irmão, ai de quem por quem vier o escândalo. Eu não bebo, porque eu já vi na cachaça que eu não bebo. Não bebo nada, só água. Mas, se o Senhor, sua mente não lhe condena, amém. Né? Amém, que eu não queria nem esticar muita conversa, não era do nosso ministério. Aí, aí ele vacilou, a escada parece que Deus é, sobe aí. Aí eu subi
vacilou, subi na escada, que tinha uma laje mais. Subi. Aí lá, eu disse, varão, cálice, dá para se entender. Olha aqui tem mais de 60 garrafas, aí não dá para entender. Foi você que bebeu tudo isso? Meu irmão, você tem que se converter de novo. Sabe o que é isso? É semente. É só aquela aparência. O famoso até de voz. Ó Senhor, Salmai, profeta. Aí, 60 garrafas, irmão. Você é uma semente que nunca quer morrer. Você não renunciou nada. Você está fazendo as coisas. E tu acha que a obra vai crescer lá? Aí ele ficou, Irmão, a obra de Deus não é brincadeira. Uma geração doente, que não quer reconhecer. Uma geração que está nascendo hoje, e que, por exemplo, de muitos de nós, eles estão mortos. Eles estão mortos. Jovens, crianças que não querem ir para a igreja. E o pai diz, não, fica aqui em casa, toma o celular, fica quietinho aí, só não quero que barulho. Aí depois, a mãe vai lá na igreja, pastor, vai lá com meu filho, que ele só vive trancado, eu sei, quarto escuro, né? Não acende luz, janela isolou, não fala com ninguém. Eu digo, opressão, irmão, maligna. Arranca o celular desse menino, bota dar um banho, bota para ele tomar um banho de sol, para ver se desperta. Olha o menino trancado, amarelo. Eu digo, sabe o que é isso? Falta de Deus na vida dele. Leve para a igreja, irmão. Leve. Enquanto tiver no seu domínio, não tem negócio. Menino, toma banho e vamos. Não pergunte se quer ir, se não quer. Bora, toma banho, bora. A semente, ela está sendo lançada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A semente, ela está sendo, aleluia, lançada. Mas nós temos, aleluia, quem entender algo, aleluia, que obreiro tem que renunciar. Aleluia. Tem que renunciar. O problema é que o povo não quer renunciar, pastor. Aí querem fazer o evangelho de qualquer jeito. Aí não ora, não dobra o joelho, não tem renúncia nenhuma. Aí inventa um monte de moda para ver se traz o povo. O povo vem, mas não fica. O povo vem, olha, vai embora. Aí, pastor, não cresce a obra. Eu digo, já morreu? Ele diz, como? Eu digo, morrendo. Tem que morrer para o mundo. Você tem que morrer para o mundo para poder frutificar. Senão, a Bíblia já diz que se não morrer, fica só, irmão. Se morrer, dá muitos frutos. Se não morrer, fica só. Olha só, quando ele diz aqui, aleluia, no Salmo 92, que é o tema, que diz assim, o justo florescerá como a palmeira. Palmeira, aleluia, é uma árvore, irmão. Aleluia. É uma espécie de árvore. Quem conhece palmeira? Essa referência aqui para a palmeira, fala que esta palmeira, ela nascia principalmente em áreas desérticas. Ou seja, a palmeira, ela tinha suas raízes, aleluia, bem firmadas. A palmeira, ela, aleluia, era algo, uma espécie de árvore resistente. Nascia no deserto. Ela tinha a sua casca dura. Ela tinha, aleluia, uma grande resistência. Era flexível quando o vento e a tempestade batia, mas ao mesmo tempo ela, aleluia, era flexível. Era dura, resistente, mas flexível. O obreiro ele tem que ser assim.
ele tem que ser duro, às vezes, resistente e também flexível na frente da obra. A Bíblia vai dizer que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Palmeira cresce no deserto, símbolo de resistência, tem raízes profundas, frutifica, aleluia. A Bíblia diz que florescerá como a palmeira, uma espécie que dava frutos a tempo e a fora de tempo. Florescerá como a palmeira, mas para florescer como a palmeira, aleluia, você tem que entender, aleluia, que muitas das vezes você será plantado no deserto, e no deserto há extremos, e o obreiro enfrenta extremos, e o obreiro, quando muitas das vezes ele enfrenta extremos no seu ministério, ele apela, ele desiste, ele recua, mas Deus está levantando uma geração de obreiro palmeira que vai resistir ao deserto, que vai vencer a sequidão, que vai vencer os extremos de dia, altas temperaturas, à noite, frio de congelar, mas está de pé, crescendo, e frutificando. Ele vai dizer, crescerá como o cedro do Líbano. O cedro vive muitos anos. O cedro tem raízes profundas, sinônimo de estabilidade, resistência, e exala o perfume. As raízes da palmeira não são como as do cedro, porque o cedro, primeiro ele cresce para baixo, para depois crescer para cima. O problema é que tem obreiro que ele quer crescer para cima antes de ter uma base debaixo de seus pés. Aceitou Jesus ontem. Aí, olha aí, pastor, a minha agenda. E eu digo, tu já tem? Eu estou com 300 anos, eu não tenho agenda. Já tem agenda. Eu digo, tu aceitou Jesus ontem, tu já tem agenda. Vou te dar um conselho. Fica aqui para aprender. Tu não vai ainda passar pelo moinho. Tu não passou, o que é que tu já vai te meter em guerra com baladeira? Aí o que acontece? Não, tem agenda. Sou agendado. Fui chamado. Ninguém pode matar o meu ministério. Eu digo, então vai. E eu gosto quando eles dizem assim, e eu fui chamado porque sou profeta, eu sou sacerdote, eu sou juiz, eu sou isso. Eu digo, se tu diz que tu és, então o Espírito, aleluia, está ouvindo, como a voz que veio do céu e disse, para que todos ouvissem, este é meu filho amado, em quem me complaço. Então o Espírito veio e disse, vamos para o deserto. Já que tu é público agora, enquanto tu estava no anonimato, ficava lá na olaria, protegido. Estava lá protegido na olaria. Na olaria não, na carpintaria, protegido. Mas depois que ele foi para o Jordão e a voz do céu e se tornou público, aí o Espírito foi e disse, vamos lá no deserto. Agora tu vai lá no deserto comigo. Tu é, agora tu é. Tem gente, irmão, que ele diz que é, mas tu ainda não estás preparado para ir para o deserto. E quem vai te guiar não é o diabo, não, o Espírito Santo vai te levar para tu seres testado, provado e aprovado. Testificar de mim mesmo é fácil, mas a Bíblia diz que se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Deixa que o povo vai testificar de você.
Tem gente que ele testifica dele. Eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Não precisa. Faça a obra com amor, diligência, perseverança. Deixa as tuas raízes encontrarem as águas profundas do Espírito Santo e você vai crescer, frutificar e dar muitos frutos. Calamandarai. Escuta essa aqui, pastor Assis. No início do ministério, eu querendo confirmações de Deus. Aí o pastor Luzivan, conversando com ele, disse: olha, eu tive um sonho. Nós estávamos num lugar e eu ficava ligado. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Porque tem gente que ele quer falar. Espera o teu tempo. É momento de ouvir. Aí, o pastor Luzivan disse: olha, nós estávamos num lugar. Numa fila, colocaram nós, e ele entendeu que era tipo o Ministério Missão Mundial. Surgindo. Aí, chegou um homem grande. Aí chamava outras pessoas à frente e dava um fruto. Aí a pessoa vinha, pegava o fruto, mordia. Chega a cair água no chão. E ele começava a comer com voracidade o fruto. Foi dando. Naquelas filas. Vem tu. Toma. Tu, vem. Toma. Quando chegou na nossa vez, na minha e do pastor Luzivan, e o pastor Luzivan estendeu as mãos, empolgado. Aí o homem pegou e fez desse jeito. A sementezinha. Aí ele, oxe, para os outros deu um fruto, eu estou morrendo de fome, e tu me dá semente? Eu queria fruto. Ele disse: não, para ti eu vou te dar semente. Aí o pastor Luzivan disse que ficou meio contrariado, que queria o fruto para comer, que estava morrendo de fome, e o homem deu foi a semente. Aí ele não entendeu, depois ele disse para ele: olha, para os outros e muitos que vêm, eu dou fruto, porque ele está atrás do fruto, o fruto ele come, esquece da semente, de plantar, o fruto dura por pouco tempo, enche o interior do homem, mas ele voltará a ter fome e não frutificará. Agora aqueles que eu dou a semente, estes são trabalhadores, eles prepararão a boa terra, lançarão a semente, eles vão cuidar, vão regrar, vão aguar, jogar água, vão perseverar e vigiar, até que um dia vai crescer, vai brotar, e vai um dia frutificar, e quando frutificar as sementes, voltarão para suas mãos, e frutificarão de 1 a 30, 1 a 60 e 1 a 100, e o nome do Senhor será glorificado. Tem obreiro que ele pode chegar lá com o pastor Assis e dizer: ei, pastor Assis, me deu uma igreja para me cuidar. Aí o pastor Assis: vou ver, vou aqui analisar o obreiro. Ó, pastor Assis, mas eu quero uma igreja, no mínimo com 500 membros, que tenha uma renda. Eu quero um carro também, quero isso, quero aquilo. Sabe por quê? Está atrás do fruto. Mas a semente, quer não. Não quer semente. Não quer semente, quer fruto. A maioria dos obreiros, que me procuram, eles pensam que eu tenho dinheiro. Muito, eu acho que eles pensam. E pastor, 5 mil, eu vou tomar conta. Pastor, tenho 4, 5 livros escritos. E eu fico olhando, está entendendo? Tentando entender a mente do obreiro.
Eles vão lá na minha casa, me procuram, pastor, eu vou abrir um ministério, ore por mim. Dá vontade de nem orar, mas às vezes eu digo, não, mas a gente tem que ter calma, vou orar. Aí ele diz, pastor, o senhor teve alguma revelação? Aí eu digo, revelação? Não, a única revelação que eu digo que veio mesmo assim no meu coração, eu vou te dizer, qual é? Vai que é bom. Vai que é bom. Aí, quando ele vira as costas, minha esposa pergunta, como tu só fala vai que é bom? Como é esse negócio? Eu digo, eu não falo o resto da frase. Vai que é bom para tosse. Vai lá que tu vai saber. Vai lá que tu vai saber. Vai abrir ministério e pensar que o negócio é brincadeira. Vai. Parece que o líder é o mais provado. Vou lhe contar, irmão. Vocês não conhecem, muitas das vezes não sabem. Sou líder do ministério, sou. Falo. E quando as pessoas perguntam, eu digo, olha, não tem mérito humano. Tudo é Deus. Tudo é Deus, não tem mérito humano. Não adianta o senhor me elogiar que não tem mérito humano, não posso fazer nada. Tudo é Deus. Aí, nesse inteirinho da minha caminhada, a esposa adoeceu. Eu peguei, renunciei 10 anos, me formei. Quando eu me formei, eu digo, agora eu vou trabalhar, vou ganhar um dinheiro aqui, né, de supervisor, caminhonetezinha. Aí Deus disse, não, meu filho, vá para o ministério. Eu digo, que ministério já? Que ministério? Ministério que eu estou entregando na tua irmã. Eu digo, mas que ministério? Só eu e a minha esposa? Eu vou morrer de fome. Aí tive que largar o emprego, larguei tudo. Na verdade, não larguei, que eu não ia largar essa empresa, parece que me chutaram. Aí eu digo agora. Aí a minha esposa continuou trabalhando. Aí o que aconteceu? Passou poucos dias, foram pregar. Os pastores daqui foram pregar lá no Paraupebas, quando chegaram lá. Aí eu, digo, Senhor, guarda a minha esposa aí no empreguinho dela. Aí, o pastor foi daqui, chegou lá, olhou. Ei, confere os dias. Deus vai te tirar daquele lugar. Tu vai para a obra junto com o teu marido. Aí, passou os 4 meses, rua. Aí ela disse, não aceito não. Vou voltar, vou trabalhar porque é o seguinte, a igreja, às vezes a mulher tem que ser sábia, irmão. A igreja é tua, ela fala, a igreja é tua. Eu não vou trabalhar. Tu não quer trabalhar, mas eu como, eu bebo, eu vou trabalhar. Aí eu digo, fazer o quê, né? Vai lá trabalhar. Categoria D, eletromecânica, se eu vou me pregar. Eu digo, vai, minha filha. Cuidado, que Deus é Deus. Aí, ela foi, pouco tempo adoeceu. Aí o médico deu laudo. Impossibilitado, por tempo indeterminado. Aí eu digo, uma vez, eu disse, decidi, vou arrumar outro, colocar aqui na frente do campo e vou trabalhar. Aí, saí lá na frente da casa, atrás da igreja, eu saio na frente. Quando eu saí na frente, tinha um homem de cócora lá. Aí eu espantei, até quando eu olhei assim, eu digo, irmão, tudo bom? Tudo bom, o senhor que é o pastor? Eu digo, sou. Eu também sou. Eu digo, glória a Deus. Aí ele disse, Deus me deu um ministério, estava tomando de conta, há um tempo atrás. Deus frutificou, cresceu, estava uma bênção. De repente eu abri uma serralheria, cresceu. Aí eu fui tirando minha mulher do centro de oração, meus filhos, os carros botando na empresa, era dinheiro demais, pastor, a gente ganhando. Aí dava certo na igreja, na serralheria, o negócio era dinheiro de todo lado, e a gente, vamos glorificando. Aí, fui deixando mais a igreja, né? Botava o irmão na frente, deixava lá, a empresa estava rendendo, e eu, estava tudo bem, time que se ganha não se mexe, mas só que chegou um dia, pastor, mulher adoeceu, menina adoeceu, mulher adoeceu, gastei tudo, acabou com a serralheria, acabou com a empresa, acabou tudo. Aí eu quis correr para a igreja. Eu digo, não, mas a igreja ainda está lá, meu subterfúgio. Aí quando ele correu, a igreja vazia, só ele e ele. Aí disse, pronto, acabou tudo agora. Aí foi trabalhar, disse, mas agora não dá, então não vou recomeçar a igreja não, filho. Eu vou trabalhar. Aí foi, ele me contando.
Bem na época que eu estava pensando, vou botar um na frente. Aí disse, rapaz, eu arrumei um emprego numa fazenda. Cheguei lá, tão zangado que eu estava, peguei a picareta, como me mandou cavar um buraco para fazer estaca, lá botar estaca. Eu tão zangado de tudo que Deus tinha feito, eu tinha jogado fora. Larguei a picareta, deu numa pedra, espirrou a pedra, veio no meu olho, furou o olho. Eu disse, agora eu morro aqui, mas não vou mais. Eu morro aqui, eu estou cego, acabado. Eu morro aqui, não vou mais. Aí Deus visitava ele. Que quando o cabo é teimoso, eita, o chicote está estralando, mas ele, não vou, não faço. Tem gente que birra com Deus, Ele acha que não, botei Deus na parede, é amanhã, ou então, eu digo para ele, teve um que falou para mim, olha, botei Deus na parede, ou ele me dá, ou então pode me matar. Eu disse, prepara o caixão que tu vai morrer. Ninguém coloca Deus na parede, Deus não é menino não. Aí o velho falou esse testemunho para mim, eu disse, opa, vou ficar aqui na frente da obra, né, que é melhor do que ficar cego. Não vou botar outro na frente não, deixa eu ficar eu mesmo. Porque Deus faz assim, irmão, ele avisa, aleluia. Quando você pensa e quer desistir, nós temos que ter cuidado e fazer a obra, irmão. É semear todos os dias, regrar, aleluia, ser como esta palmeira e este cedro, buscar raízes profundas, aleluia, para que o vento não venha te derrubar, nem a sequidão, aleluia, amargar a tua vida, nem, aleluia, a temperatura e o frio, venham fazer você desistir, mas que você atravesse o deserto na direção da coluna de fogo e na proteção da nuvem de Deus. Você vai atravessar, vai passar e vai cantar o hino da vitória. Fique de pé. O problema, eu vou falar uma coisa para vocês que estão sendo consagrados. O negócio é o seguinte, é que você tem que ir atravessar o deserto na direção de Deus. Coluna de fogo, visão de dia e de noite. Debaixo da nuvem, proteção de Deus. Deixa que Deus toma de conta, está trabalhando o problema que tem obreiro. Vou te falar como é que tem obreiro. Tem obreiro que a nuvem está aqui. A nuvem sai e ele está dormindo na rede. Não evangeliza, não vai na casa dos irmãos, não está nem aí. Ele acha que o povo tem a obrigação de vir, que ele é bonitão. Não evangeliza, não ora, está dormindo, a nuvem vai e ele fica. Tem que estar avisando, a nuvem já partiu, corre lá, tu está desprotegido da bênção de Deus. Já tem obreiro que é acelerado. A nuvem para, ele diz, não tem negócio de parar. Para, Deus diz, calma, dá um tempo aí, ele passa. Vai embora. Fora da proteção. Aí o sol pega ele, queima ele todinho, ele tem que voltar. É porque tem obreiro que é apavorado. Parece que ele não toma assim um conselho com os mais velhos, com os outros pastores. Chega assim, pastor Assis, queria fazer isso. O que é que o senhor acha? Assim, o senhor tem mais experiência do que eu. Não, aqui a revelação é de Deus. Deus me revela de dia, de noite. Eu estou assim, ele sai. A nuvem fica para trás e ele vai embora. Não pode nem ficar para trás e nem avançar contra a vontade de Deus. Você tem que ir debaixo da nuvem, na prudência, deixando que a noite, aleluia, a coluna de fogo ilumine teus passos, te guie, para você ser mais do que vencedor. E não é só bonança, não. Paulo disse, em tudo estou instruído, tanto a viver em abundância, quanto a padecer necessidade. Tem gente que só sabe viver na abundância. No dia que ele passa uma necessidade, ele deixa de ser obreiro, rasga o terno. Tem uns que se zangam de todo jeito. Então, vocês que estão sendo consagrados, sejam firmes e constantes na obra.
Busquem a direção sempre de Deus. Confia nele, porque tudo mais ele fará. Há momentos que vai ser só você e Deus, mas Deus é contigo para te guardar, para te proteger, para suprir as tuas necessidades. Há momentos que é só nós e Deus. Parece que ninguém vai nem te visitar. Você geme só, mas tudo é projeto e ensino de Deus para nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Quem crê no milagre, na vitória, diga amém.